Boa noite, espero que todos estejam bem. Hoje, nós do Ministério de Casais estamos promovendo uma palestra com o tema Felicidade. O que é felicidade para você? Compartilhe conosco, escreva aqui no chat o que é felicidade para você. E hoje quem vai falar com a gente sobre esse tema que é tão importante é o pastor Rafael Flório. Ele vai trazer essa palavra para a gente. Hoje que nos dias tão difíceis que estamos vivendo, mas o mais importante é que nós temos em quem confiar, nós temos em quem acreditar. Eu creio. Paz, tudo bem? Meu nome é Gabriel, nós fazemos parte aqui da Igreja Assembleia de Deus Ministério São Bernardo do Campo e apesar de toda a dificuldade, todo o caos que nós estamos vivendo hoje em dia, estamos aqui para cantar sobre felicidade, sobre confiança em Deus e nos sentimos honrados em fazer parte desse momento de louvor com os irmãos da Primeira Igreja Batista do Baía Canelas. Vamos lá. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos renova atrás, acredito na cruz de Cristo e que a morte venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Que nossa fé não seja luz, apenas notas em canções, que mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, o perdido encontrou, pois agora aqui apareceu e a igreja viva ele chamou. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e deu ao chão, teu amor não voltará. Então creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova paz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Boa noite, irmãos.
Estamos aqui para falar sobre uma coisa maravilhosa, na verdade? Felicidade. O que é felicidade? O que significa essa linda palavrinha? Difícil a gente definir em poucas palavras o que é felicidade, não é mesmo? Para isso, convidamos alguns irmãos, ligamos para eles e vimos o rostinho dele, matamos a saudade de vários irmãos. Que saudade que nós estamos um do outro, não é verdade, irmãos? Vamos ver o que eles falaram, o que eles definiram como felicidade para eles? Maravilhoso matar a saudade dos irmãos. Irmãos, o que é felicidade para você? É andar de bike, ficar com a minha família, com os meus amigos, soltar pipa, jogar bola, ir pra escola e várias outras coisas também. Felicidade para mim está nas coisas simples. Está em você ter saúde, você ter um mínimo para comer, um mínimo para sobreviver. É você estar com quem você ama, com a família, com os amigos. É você ficar em paz com si mesmo, ter uma boa relação espiritual com Deus também. Felicidade é a gente viver na paz, no dia a dia, união, a felicidade dos filhos, dos netos, da nora. Então a gente como pai, a gente se sente feliz com eles, estando feliz. Ter Cristo e nossa família servindo a um Deus, a gente se sente feliz. A gente está bem, e ver o outro indo bem, porque a gente pode estar feliz hoje, porque está satisfeito com aquilo que a gente fez, com tudo que a gente tem passado. E felicidade muitas vezes não depende do momento. A gente pode ser feliz sempre, dependendo daquilo que a gente vive, daquilo que a gente procura ser. É estar junto com meus filhos, minhas noras, meu genro, meus netos, minha neta, meu neto, novo neto, casou com minha neta. E tô triste agora porque não tô na igreja, né, com meus irmãos, né, louvando a Deus, mas com fé em Deus nós estaremos logo de volta na nossa igreja. É isso que eu espero, que eu tenho muita fé em Deus. Tá vendo, irmãos, como é interessante a gente saber a opinião dos irmãos, né? Interessante que cada um tem uma opinião, todos querendo definir essa pequena palavra chamada felicidade. Ser feliz em todo momento não é possível. É impossível a gente ser alegre 100% do tempo, 24 horas por dia. Não é normal a pessoa ser assim. Isso não é felicidade, isso é impossível. Porém, ser feliz é a gente conseguir curtir 110% os momentos bons, os momentos alegres, os momentos de família, os momentos que Deus preparou pra gente como momentos felizes. A gente conseguir curtir esse momento 110%. Porém, também felicidade é quando a gente está em momentos difíceis, saber que aquilo vai passar. Quando a gente está passando por tempestades, saber que aquela tempestade vai virar calmaria mais pra frente. Quando a gente está passando uma noite escura, vai amanhecer. Aquilo vai passar. A tempestade passa e vira bonança. Os momentos complicados vai passar. E a felicidade é aquilo que a gente guarda dentro da gente. Que a gente passa momentos tristes, passamos. Passamos momentos difíceis, passamos. Porém, sabemos que no final de uma noite vai amanhecer. Nós, apesar do acidente da igreja, sabemos que vai amanhecer. Nós voltamos por um pouquinho de tempo. Veio a pandemia, não estamos podendo nos congregar. Porém, vai amanhecer. Vai acabar. Vai virar calmaria. Nós estamos passando, muitas famílias estão em luto. Muitas famílias estão sofrendo. Muitas famílias estão passando por problemas. Mas vai passar. Vai amanhecer. Nós sabemos que nossa cidade está passando por dificuldades. Vai amanhecer. Nós sabemos que nossa igreja está passando por dificuldades. Estamos longe um do outro. Vai amanhecer. Nosso estado está passando pela pior parte da calamidade. Vai amanhecer. Nosso Brasil está passando por grandes dificuldades. Porém, nós somos felizes. Sabe por quê? Nós sabemos que vai amanhecer.
que eu não entendo tudo ao meu redor, mas pela fé eu vou viver. A verdade é que eu não caminho sobre o mar, mas pela fé eu vou confiar. O meu caminho vai além do que os meus olhos podem ver. O meu futuro é de paz, e eu creio que vai amanhecer, vai amanhecer, vai amanhecer. Eu vou lutar. A verdade é que anda sobre mim mesmo me enganei, mas pela fé eu vou recomeçar. O meu caminho vai além do que os teus olhos podem ver. O meu futuro é de paz. O meu vai amanhecer, vai amanhecer, vai mas eu não vou me entregar. Eu sei, o sol vai voltar. Vai amanhecer, se eu sei, vai amanhecer. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Rafael, sou pastor da Igreja Batista do Bairro Assunção, e é um privilégio estar com vocês hoje compartilhando a palavra de Deus, ainda mais que eu me sinto honrado, uma vez que vocês são pastoreados pelo pastor Eliseu, quem foi um dos meus maiores professores no seminário. Bom, hoje nós vamos falar sobre felicidade. Vocês viram há pouco pessoas falando o que é felicidade. Quais são os caminhos, quais são as coisas que fazem elas felizes. Será que elas estão certas? Será que estão erradas? Eu quero refletir sobre este tema porque é uma busca desde que o homem é homem. Ele traça planos, faz projetos para alcançar a felicidade. Eu sei que você já fez coisas certas e até coisas erradas para alcançar isso. Mas o problema em buscar essa felicidade é que muitas vezes ela se completa apenas na satisfação humana. Ou seja, é um hedonismo, onde tem um fim no próprio homem. Nós precisamos
ver que essa satisfação ela já foi experimentada por outras pessoas. Salomão, no ápice da sua vida, experimentou, na busca pela felicidade, bebidas, sexo, fama, poder, tinha dinheiro. E lá em Eclesiastes 2 ele vai falar que tudo isso foi vaidade, ou seja, nada disso satisfez, contentou por completo a sua alma. Porque foram coisas superficiais, foram coisas que puderam trazer em um curto espaço de tempo a sensação de felicidade, mas não pôde fazer ele feliz por completo. E essa nossa busca, ela é mais ou menos assim hoje. Nós buscamos felicidade muitas vezes em lugares errados, com coisas erradas. Porque Deus tem um banquete reservado para nós sobre felicidade, mas nós temos buscado as migalhas do mundo. E pensando nisso, Warren Wiersbe escreveu um livro chamado Seja Feliz. E é sobre este livro que eu quero tratar alguns pontos com vocês hoje. Traçar alguma ideia, primeiro, do que não é felicidade. Coisas que nós buscamos, pensamos que é, mas na verdade não são. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Filipenses, ele vai trazer alguns ensinamentos para nós. E o primeiro está lá no capítulo 1, no versículo 12, quando ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me têm acontecido antes têm contribuído para o progresso do Evangelho de Jesus Cristo. Que coisas são essas? Do que Paulo está falando? Paulo aqui ele vai falar das circunstâncias da vida. Ora, meu querido irmão, nós muitas vezes colocamos a nossa esperança de felicidade nas circunstâncias. Nós traçamos projetos perfeitos, só que eles podem falhar. E as circunstâncias da vida, ao invés de nos trazer felicidade, elas vão roubar a nossa felicidade. E aqui eu quero que você entenda que as circunstâncias da vida, de fato, podem roubar a nossa felicidade, porque elas mudam abruptamente. Aqui está uma pandemia, que certamente destruiu planos, sonhos, projetos. Pessoas que traçaram um plano de viajar, por exemplo, tiveram que adiar a sua viagem. E quando as circunstâncias mudam, será que nós perdemos inclusive a nossa felicidade? Se nós estamos colocando a nossa felicidade nas circunstâncias, infelizmente sim. Se nós estamos colocando a nossa felicidade na aquisição de uma casa, na aquisição de um carro, falando, não, eu vou comprar isso e eu vou ser feliz. Se nós estamos depositando as nossas esperanças, a nossa felicidade nas circunstâncias, no sentido de eu vou fazer determinada coisa, eu vou ter determinada coisa e aí eu vou ser feliz, nós estamos fadados ao fracasso e à infelicidade. Porque, como eu disse, as coisas mudam. Se você perder o seu carro, se você perder a sua saúde, porque a doença vem muitas vezes sem avisar. O ladrão, ele não te manda um telegrama falando em tal dia, tal horário eu vou pegar o seu carro. É inevitável que muitas vezes passamos por circunstâncias ruins, mas a nossa esperança, a nossa alegria não pode estar depositada nisso. Quando nós depositamos a nossa alegria em Deus, ainda que as circunstâncias sejam negativas, nós permanecemos felizes. Paulo, quando escreve essa carta aos Filipenses, ele está preso na prisão, meio redundante, né? Preso na prisão. Mas ele está no corredor da morte. Ele está com a guilhotina de Roma no seu pescoço. E a poucos dias dali, ele vai ser executado. E ele sabe disso. Mas ainda assim, ele não está preocupado com isso. Pelo contrário, ele fala, meus irmãos, ao contrário do que vocês estão pensando, eu não estou triste, eu não estou assustado. Pelo contrário, eu estou feliz. Porque as coisas que me têm acontecido têm contribuído para a glória de Deus, para o progresso do Evangelho de Jesus. E que coisas são essas? Nós podíamos fazer uma lista.
Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou as feras em Éfeso, sofreu um naufrágio em Roma, foi picado por uma cobra em Malta, ou seja, Paulo tinha razões de sobra para estar triste, para estar infeliz, mas ele fala, pelo contrário, essas coisas têm me alegrado, têm enchido o meu coração de felicidade, porque elas têm contribuído para a glória de Deus. Meus irmãos, a felicidade, ela é uma ordem de Deus para nós. Este mesmo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, versículo 4, ele dá uma ordem, ele fala, alegrai-vos sempre. Não é de vez em quando, não é só quando as coisas vão bem. Ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele fala, tire a sua alegria das circunstâncias e deposite ela no Senhor. Porque nós, meus irmãos, temos um buraco na nossa alma, como diz Martinho Lutero, que somente Deus pode preencher. Não são as coisas, não são as circunstâncias, mas sim Deus. Ser feliz quando tudo vai bem, qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa na rua que você conversar, independente da sua crença, da sua religião, se as coisas vão bem, ela vai ser feliz. Agora, ser feliz quando as coisas não vão bem, isso sim é felicidade, porque é Deus que é a nossa alegria. O Senhor é a razão, o motivo do nosso riso. É Ele que enche o nosso coração de gozo e de paz. É Ele que é, de fato, a nossa maior razão da alegria. Por isso que Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Agora, não são só as circunstâncias que nós temos que olhar com outro prisma. Porque as circunstâncias podem ser negativas e se nós encararmos elas com a ótica errada, também seremos infelizes. Como eu disse, Paulo tinha motivos de sobra para olhar para tudo isso e falar que ele era um coitado. Ai, eu tô sofrendo tanto. Gary Chapman, um grande escritor, ele fala uma vez que quando ele era pequeno, ele estava ao pé da sua mãe e ela estava fazendo um bordado muito bonito. Só que ele estava olhando de baixo para cima, aquele bordado pelo avesso. E ele fala, nossa mamãe, que coisa feia que a senhora está fazendo. Esse monte de linha solta, essas cores todas bagunçadas. E a mãe sabe que ele está vendo do lado errado. Por isso ela pega ele, coloca no colo e mostra a obra, o bordado do lado certo. E quando ele vê aquilo, ele fica maravilhado. Ele fala, puxa, que coisa linda, que cores bonitas, que desenho harmonioso. Meus irmãos, ainda que as circunstâncias da vida muitas vezes pareçam ser coisas feias aos nossos olhos, nós precisamos olhar como Paulo olhou, com a ótica de Deus, sabendo que de nada fugiu do controle das mãos do Senhor. Nada está sem um propósito, sem um desígnio para Deus. Nós precisamos olhar não de baixo para cima, não de trás para frente, mas precisamos olhar com a ótica de Deus, de cima para baixo, de frente para trás. E aí nós vamos ver a beleza da obra de Deus nas nossas vidas. Por isso, não se atente apenas às circunstâncias, porque elas podem roubar a sua felicidade. Mas olhe para as circunstâncias com a ótica de Deus, com a prisma do Senhor. O segundo ponto está escrito lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 5, quando ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Paulo está mostrando aqui é que existem pessoas que podem ser colocadas nas nossas vidas para contribuir
para a nossa felicidade ou para a nossa infelicidade. Paulo está falando de pessoas. E eu tenho certeza que você já passou por experiências ruins na sua vida com pessoas. A gente muitas vezes tem mágoas, tem queixas de outras pessoas, a gente sofre por causa das pessoas, a gente se decepciona com as pessoas. Depositar a esperança da nossa felicidade nas pessoas é um outro erro que nós cometemos. Porque nós somos falhos. Eu sou falho. Eu posso decepcionar alguém como você já pode ter decepcionado alguém e alguém vai te decepcionar. Pensar que as pessoas vão pensar da mesma maneira que nós, que elas vão agir como nós queríamos que elas agissem, é uma utopia que talvez só na glória nós vamos ver. E na verdade nem na glória, porque Deus nos fez diferentes, nos fez indivíduos com um poder de raciocínio diferente um do outro. E pensando nessa linha de raciocínio, que pessoas podem nos ferir e nos trazer infelicidade, é importante pensar que nós precisamos exercer um negócio que é difícil. É muito falado, é até bonito de se falar, mas é pouco praticado, que é o perdão verdadeiro. Existem muitas pessoas que estão se autoflagelando, cultivando uma mágoa durante tempo, cultivando uma discórdia durante meses. E pensar nessa maneira é como pensar que você vai tomar um copo de veneno e acreditar que é o outro que vai morrer. Porque a mágoa, a dor, ela fica em nós, não fica no outro. Se você tem uma mágoa com alguém, se você tem uma discórdia com alguém, você sabe que você chega em casa e a pessoa está do teu lado. Não fisicamente, mas está lá no seu pensamento. Quando você vai jantar, ela está lá te incomodando, te perturbando a paz. Você vai viajar, você fala, eu preciso descansar. E ela vai e volta na viagem com você. Quando você vai deitar para dormir, você não consegue descansar porque essa pessoa não sai do teu raciocínio. Por isso que é importante a gente praticar de fato o perdão. E para ser exato, para entender o que perdão é esse, talvez a gente precise lembrar das palavras de Jesus quando ele fala aquela parábola do credor incompassivo. Aquele homem que devia para o rei, né? Ele devia 10.000 talentos para o rei prende ele, manda prender a sua família, e ele fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha paciência comigo, porque eu vou te pagar tudo. E o rei fala, tá bom, eu vou te libertar, e você providencia. Só que essa promessa desse credor, ela é impossível de se cumprir. Ele sai da prisão, ele encontra alguém que está devendo para ele, está devendo 100 denários. E ele estrangula esse camarada e fala, eu quero meu dinheiro, você vai ter que me pagar agora. Ele fala, por favor, tenha misericórdia, me dê um tempo que eu vou te pagar. Ele fala, não vou te dar tempo nenhum, eu quero esse pagamento agora. E quando Jesus faz essa parábola, ele está, na verdade, fazendo uma hipérbole. Ou seja, ele está aumentando muito as coisas. Por quê? A dívida que o homem tinha para com o rei era uma dívida impagável. Isso porque, se nós fizéssemos a conta, um talento no dia de hoje equivale a cerca de 35 quilos de ouro. Ou seja, ele devia para aquele rei 350 mil quilos de ouro. Se ele trabalhasse de segunda a segunda, de sol a sol, ele demoraria 150 mil anos para pagar essa dívida. É uma dívida impagável. E por ser uma dívida impagável, a gente pode falar que é uma promessa impossível de se cumprir. E quando ele sai, ele encontra um homem que está devendo apenas 100 denários para ele. O que é um denário? Um denário corresponde a um dia de trabalho. Ou seja, em poucos dias, em 100 dias, ele estaria pagando toda a dívida.
O que Jesus mostra para nós naquela parábola é que a nossa dívida é igual a deste credor incompassivo, porque nós devemos algo impossível de ser pago. E mesmo assim, Deus nos perdoa. Deus age com graça, com misericórdia sobre as nossas vidas e nos perdoa. E por isso nós não podemos falar, eu não vou perdoar alguém porque ele me machucou muito. A ofensa que ele deu é grande demais. Deus mostra, olha, não existe ofensa grande demais que não possa ser perdoada, porque a sua ofensa contra mim era infinitamente maior e eu perdoei essa dívida. Meus irmãos, nós precisamos talvez praticar este perdão. E eu sei que é uma coisa difícil às vezes, mas lembre-se que nós oramos assim. Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E neste modelo de oração, Jesus ainda fala no final, porque se nós perdoamos a mesma medida com que nós perdoamos, nós seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, tampouco seremos perdoados. Nós precisamos praticar o perdão, porque as pessoas, elas podem ser instrumento para a glória de Deus na nossa vida, mas também podem roubar a nossa felicidade. Então, não deposite a sua alegria nas pessoas, deposite a sua felicidade na única pessoa que merece isso, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O terceiro ponto que eu quero mostrar para vocês está no capítulo 3, versículo 19 de Filipenses, que diz assim: o destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo está dizendo aqui sobre coisas terrenas que nós podemos facilmente substituir por dinheiro. Quanta gente você conhece que já brigou por dinheiro? Aliás, talvez seja difícil descobrir quem nunca teve uma discussão na sua casa, com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos, a respeito deste problema. Veja que dinheiro em si, ele não é problema, e Jesus fala que o amor a ele é raiz de todos os males. E aqui nós temos a clara evidência que Paulo fala que o destino deles é a perdição, porque o Deus dele está no ventre, ou seja, pessoas que amam as coisas terrenas, gente que ama o dinheiro. Meus irmãos, no altar de Mamon, tem muita gente sacrificando a sua felicidade. Tem muita gente sacrificando o seu trabalho, a sua família. É gente que acorda de madrugada, vai dormir tarde, gente que come penosamente o pão que granjeia. Isso porque só pensa em dinheiro. Gente que não consegue mais ter momentos de alegria com a família porque vive trabalhando. Gente que está deixando até mesmo de ir para a igreja para ir trabalhar. E olha, tem muita coisa que a gente entende, né? Períodos talvez um pouco mais difíceis, mas a gente está falando aqui de uma ganância maior, de um amor maior, de um amor pelo consumismo. E lembre-se que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Nós não podemos imaginar uma vida depositada a nossa felicidade apenas no dinheiro. John Rockefeller, um dos primeiros bilionários da história, diz a história que quando ele faleceu, uma pessoa chegou até o seu contador e falou: escuta, eu queria saber o que ele deixou. E o contador falou: você não sabe? Ele deixou tudo, ele não levou nada para o caixão. Mas tem gente que parece que vive a vida com a expectativa de levar alguma coisa dessa terra, dessa vida para o céu. E esquece que Jesus nos recomenda a não juntar tesouros aqui nessa terra, onde a traça corrói, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. Nós devemos juntar tesouros no céu, onde nada disso vai ser mudado, onde nada disso vai ser roubado, onde nada disso
vai poder subtrair a nossa felicidade. Se fosse verdade que dinheiro traria a felicidade para nós, os ricos, os bilionários, não sofreriam de depressão, não cometeriam suicídio, não estariam buscando outros artifícios como drogas e prazeres ilícitos em busca de felicidade. Só Jesus pode satisfazer por completo o nosso coração. Só Jesus pode preencher o vazio da nossa alma. Só Jesus pode dar sentido para a nossa vida. Somente Jesus pode nos fazer verdadeiramente feliz. Por isso, nós não podemos colocar a nossa felicidade no dinheiro. Nós temos que colocar a nossa felicidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Buscando o reino de Deus, a sua justiça, para que todas as demais coisas, inclusive aquelas que podem trazer um sorriso no nosso rosto, nos sejam acrescentadas. O quarto ponto que eu quero deixar para vocês está lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, quando Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, através da oração, da súplica com ações de graça. Paulo está falando de um problema muito grave nos nossos dias, que é ansiedade. Quem dentre vocês não é daquelas pessoas que roem a unha, que tem problema no estômago, que tem problema com a pressão alta, né? Gente que fica ansioso pelo dia de amanhã. Se antes essa doença já era considerado a doença do século, um estudo recente agora mostra que houve um aumento em 400% o número de casos por causa da pandemia, que estão com pessoas que estão com algum tipo de distúrbio de ansiedade. Meus queridos irmãos, nós precisamos tomar cuidado com este medo excessivo sobre o dia de amanhã. Eu sei que muitas vezes agora, nessa pandemia, tem gente pensando: o que vai ser do meu emprego? O que será do meu trabalho, das minhas finanças? E eu não estou falando que você deve apenas sentar numa rede e relaxar que Deus proverá tudo. De fato, eu creio que Deus pode prover tudo, nós temos a nossa responsabilidade humana em buscar, mas nós não precisamos nos desesperar. Jesus vai dizer que este problema da ansiedade é um problema que os gentios, é um problema de incredulidade, porque os gentios é que ficam preocupados com o que haverão de comer, o que haverão de beber, quando nós precisamos, na verdade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É interessante pensar que existe uma estatística que mostra que 70%, veja bem, 70% dos nossos medos com relação ao dia de amanhã não se realizam, não se concretizam. Sabe aquela história: ai, será que eu vou perder meu emprego? O que será que vão falar para mim? E você fica com este pensamento remoendo a sua mente. Ele não acontece muitas vezes. Na maior parte dos casos, ele não acontece. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós não vamos, através da nossa ansiedade, mudar o amanhã. Nós não vamos ser mais fortalecidos. Jesus diz para nós que a nossa ansiedade não é capaz de acrescentar nem mesmo 45 centímetros ao curso da nossa vida. Assim que eu conheci minha esposa, eu participei de um almoço em família. A família dela é uma família muito grande, e na casa da tia dela tinha sala, um grande corredor com uma salinha pequena no meio, e o corredor continuava até chegar na cozinha. E no meio daquele almoço teve uma hora que eu levantei para pegar um copo d'água, e no meio do caminho nessa sala tinha uma tia sozinha, chorando. Eu parei ali e falei: tá tudo bem? Você tá passando mal? Precisa de alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa? Ela: não, é que eu tô um pouco aflita. Mas o que está acontecendo? Ai, minha mãe é uma pessoa muito idosa, eu acho que ela não passa desse ano. Mas ela está doente? Não, mas ela está sensível, eu tenho certeza. E chorava, eu tenho certeza
que ela não vai passar desse ano. Meus irmãos, isso já faz 15 anos. E essa senhora, a avó da minha esposa, está viva até hoje. Isso mostra para nós que nós não temos o controle do dia de amanhã e não adianta nos desesperarmos sobre aquilo que pode ou não acontecer. O que nós precisamos fazer é descansar, entregar a nossa vida e o nosso futuro nas mãos de Deus. Porque o contrário disso é apenas incredulidade. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Essa incredulidade é a incredulidade que muita gente tem colocado hoje. É uma incredulidade que tem roubado a felicidade de muita gente. Porque elas têm buscado a felicidade em coisas, em lugares, em momentos errados. Se nós olharmos para o Sermão do Monte, quando Jesus fala que a felicidade é ao contrário do que a gente pensa, a gente entende que aonde nós devemos buscar. Ele fala lá, olha, bem-aventurados, ou seja, felizes são os que choram. Isso pode soar de uma maneira contrária, porque felicidade não combina com choro. Ele fala lá que bem-aventurados, felizes são os que são perseguidos. Isso não combina com o nosso ideal de felicidade. Isso para nós é um motivo de alerta, porque nós provavelmente estamos buscando a felicidade em lugares, em momentos, em circunstâncias que não devíamos. Por isso eu quero te desafiar, de uma maneira muito sadia, a buscar e a depositar a sua felicidade apenas em Deus. Certo de que Ele vai cuidar das circunstâncias, vai cuidar das pessoas, vai cuidar inclusive das posses, do seu mantenimento, tirando de você toda e qualquer ansiedade. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Queria agradecer a participação dos meninos, que se prontificaram a estar conosco. Muito obrigado mesmo. Foi muito edificante o louvor de vocês. Muito obrigado pela disposição de estar presente nesse dia, nesse vídeo conosco. Gabriel Salles cantou com a gente, louvou. Gabriel tem um trabalho no YouTube, irmãos. Se vocês quiserem procurar lá, só procurar por Gabriel Salles, que vocês vão ver os louvores maravilhosos que tem lá dele. O Jonathan, o Jonathan Almeida, José Felipe Ferreira, Fernanda Silva e Ismael Mendes estiveram com eles tocando e disponível para nos ajudar. Muito obrigado. Quero agradecer ao Ministério de Casais, a Paula, a presidenta, que fez esse evento para edificar toda a igreja, não só o Ministério de Casais, mas toda a igreja. Muito obrigado a todos que participaram, que estiveram conosco nesse dia. Boa sorte a todos no sorteio logo mais, daqui a pouco, nos nossos canais. Paulinha, finaliza aí, por favor. Gostaria de agradecer também o pastor Rafael Flório, que apesar de ter passado por uma cirurgia recentemente, não mediu esforço para gravar essa palestra. Pastor, muito obrigada, sua palestra foi uma bênção para a vida de todos nós. E gostaria também de avisar que, para todos vocês que participaram aqui com a gente hoje, nós iremos fazer o sorteio e os ganhadores serão divulgados na página do Ministério de Casais. Então, corre lá depois para conferir quem vai ser o ganhador. E se você ganhou, você vai poder retirar o seu brinde a partir de segunda-feira na Secretaria da Igreja com a Eliane. Nesse momento, eu gostaria de pedir para o nosso pastor Eliseu fazer uma oração de encerramento. Obrigada a todos. E assim chegamos ao final da nossa programação. Que Deus abençoe a sua vida e que produza na sua vida aquilo que só Ele pode produzir, a verdadeira felicidade. Ore comigo. Obrigado, Deus, por essa noite. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e faça em nós, ó Deus, a obra maravilhosa do Teu Espírito, produzindo em nós a verdadeira felicidade que vem de Ti. Clamamos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Fica na paz e que Deus o abençoe.